Eu não posso, eu processo a UFBA e aí a UFBA não me paga e eu peço para penhorar. E aí? Imagine se pudesse penhorar um prédio da UFBA, porque se for um particular, você pode penhorar a casa de alguém, desde que não seja a única casa da pessoa. Você pode penhorar. Ou então uma casa de uma empresa. Você pode penhorar um imóvel de uma empresa. Agora imagine se penhora o imóvel da UFBA. Quem são os prejudicados? São os alunos, que não vai ter aula. É por isso que os bens públicos, eles são impenhoráveis. Porque se você penhora, você vai prejudicar a sociedade. Você não prejudica o agente público. Ele não está nem aí. Se penhorar ali, ele vai trabalhar em outro lugar, né? Então, quando eu digo que é impossibilidade de oneração, e eu digo que não pode ser hipotecado, porque tem 3 tipos de oneração. Ou você pode fazer uma hipoteca, ou você pode fazer um penhor, ou você pode fazer o que a gente chama de anticrese. A gente vê muito em novela essa história de hipoteca, né? A casa está hipotecada, aí chega lá aquela família que era rica e ficou pobre, vive de aparências, aí depois chega lá os oficiais de justiça, bota para fora, porque a casa tem hipoteca. Então, o que é hipoteca? Hipoteca é assim, quando você toma um empréstimo e o banco exige que você dê uma garantia. E se você não me pagar, como é que eu vou fazer para lhe cobrar? Aí você vai lá e olha, eu dou a minha casa como garantia, eu hipoteco a minha casa. Então hipoteca é isso, é você onerar um imóvel seu. Você hipoteca a sua casa para poder dizer, se eu não lhe pagar, você fica com a minha casa, e aí eu não pago e o banco vai lá e toma. Então hipoteca é para bens imóveis, é para imóvel. O penhor, qual a diferença de hipoteca para o penhor? É a mesma coisa no sentido de você dar em garantia, só que o penhor você dá um bem móvel. O penhor você entrega um bem móvel, você entrega uma joia de família, uma joia valiosa, ou um carro. Você dá como garantia essas coisas móveis. E a anticrese, ela está em desuso. A anticrese é assim, você diz, eu tenho uma fazenda que se eu não conseguir lhe pagar, eu lhe empresto a minha fazenda. Você produz, cria gado ou planta alguma coisa, utiliza a fazenda até ganhar o dinheiro para poder pagar a dívida, né? Então isso é anticrese. A fazenda continua. Aí quando ele consegue produzir, a ideia é porque alugar você ganha, né? No caso, mas não é aluguel, você tem que ceder, é uma cessão, você cede, você dá, né? Temporariamente, você dá aquela fazenda ali para poder a pessoa lucrar e aí depois ganhar. Tá em desuso. O pessoal prefere hoje mais hipoteca e penhor, porque toma logo, entendeu? A história aí, daqui que produza, que plante, que colha, né? Você um trabalho desgraçado. Pois é, então tem que investir. É verdade, tem que investir. É por isso que está em desuso, a gente usa mais hipoteca e penhor hoje em dia. É porque acho que antigamente, né, tinha aquela coisa de fazendas, imóveis, aquela coisa mais rural assim. Então, só que isso aqui tudo não pode acontecer com o bem da autarquia. Não pode nem ser hipotecado, nem empenhado, nem ser objeto de anticrese. Tá? Ele não pode sofrer nada. Então, um bem da autarquia é relativamente inalienável. Cuidado, porque os concursos gostam de dizer que o bem público ele não pode ser vendido. Isso é falso. O bem público pode ser vendido, só que desde que ele seja inutilizado. O bem público só pode ser vendido se ele for inutilizado. O bem da autarquia é impenhorável, não pode ser tomado na justiça. É importante que vocês associem, né, a impenhorabilidade com a questão da justiça. A penhora ela ocorre na justiça. E um bem público, ele não pode ser onerado, não pode ser objeto de hipoteca, penhor ou anticrese. Tá? Então, com a autarquia também, nada disso pode acontecer. Débitos judiciais. Então, como é que eu faço para receber o dinheiro em um processo judicial se a autarquia está me devendo? Se eu não posso penhorar o bem dela, como é que eu vou receber esse dinheiro? Então, os débitos judiciais, eles são pagos de uma forma que a gente chama de precatório,
se vocês já ouviram falar no precatório. O que é um precatório? É uma fila de espera para você receber um dinheiro vindo de débitos judiciais, vindo de processos judiciais. Então, quando você ganha de um processo na justiça, de uma autarquia, você não recebe imediatamente. A autarquia, ela tem um dinheiro mensal, ou anual, perdão. Por exemplo, todo ano a autarquia diz assim: eu reservo esse R$1 milhão para poder só pagar débitos da justiça. E aí, só aquele 1 milhão para pagar débitos da justiça. Então, todo ano ela dá 1 milhão de débitos na justiça. Só que os débitos sempre são mais do que ela reserva. Então, sempre a fila cresce. Acabou aquele 1 milhão, mesmo que você tenha direito de receber naquele ano, mas o dinheiro acabou. Então, você vai ficar para o próximo ano. E aí, aí fica nessa. Só que a fila crescendo. Só que a coisa está no estado hoje que a lei diz que o precatório deve ser pago até, se você consegue o processo na justiça até primeiro semestre de um ano, deve ser pago no próximo. Só que as filas do precatório duram 10, 20 anos, né? Ou mais. Demora para receber, tá? Talvez a fila de um precatório de uma autarquia seja um pouco menor do que a do estado, do que a União, mas demora para receber. Então, é pago na forma de precatório. E o prazo prescricional, o que é prescrição? É o prazo que você tem para entrar na justiça contra uma autarquia. É o de 5 anos. Bem grande aí, 5 anos. Para vocês não esquecerem, 5 anos. É que eu vi um espaço grandão aqui, eu falei, 5 anos. Eu vi um espaço sobrando. Então, 5 anos prescreve o tempo que a gente tem para poder entrar com a ação contra a autarquia. Contra o poder público de forma geral. São 5 anos. Tá? Regime processual. Essa parte cai menos para você aqui. Essa parte processual, porque vocês não são concurso jurídico. Mas a gente tem que registrar. Regime processual, quando está dentro de um processo, a gente costuma dizer que a autarquia ela recebe tratamento de fazenda pública. O que é um tratamento de fazenda pública? É o poder público no processo. O poder público, quando está em processo judicial, a gente muda o nome dele, chama ele de fazenda pública. Então, o que é que isso implica dizer? Implica dizer que ele tem um prazo em quádruplo para contestar, em quádruplo para contestação e em dobro para recurso. Então, se você, por exemplo, tem 10 dias para recorrer, a gente, né, pessoa física, o poder público tem 20 dentro de um processo. Ele sempre tem um prazo maior. E a autarquia vai ter um prazo maior também. Ela recebe um tratamento chamado de fazenda pública. Tratamento de fazenda pública. Uma característica interessante da autarquia é que ela tem direito à imunidade recíproca de impostos. A autarquia não paga impostos. Então, a autarquia, em relação ao regime tributário, ela é contemplada pela imunidade recíproca. Quando eu digo assim, a imunidade recíproca se estende às autarquias, imunidade recíproca é o seguinte, é o que está na Constituição, de que o Estado não pode cobrar imposto nem da União, nem do município, nem o município pode cobrar imposto do Estado, nem da União, nem a União pode cobrar imposto. Então, um ente político não pode cobrar imposto do outro. Isso é imunidade recíproca. E a autarquia também não pode ser cobrada de impostos. Claro, em sua finalidade específica, tá? Naquilo que ela foi criada. Se a autarquia tem um imóvel, a UFBA, o prédio da UFBA, por exemplo, não paga IPTU. Nem o carro da UFBA paga IPVA.
Agora tem que ser para a sua finalidade específica. Se ele compra imóveis e não usa para educação, aí ele vai ter que pagar IPTU daquele imóvel. Né? A ideia é, os imóveis que você usa para prestar o serviço para a sua finalidade específica, eles não pagam impostos. E o regime de pessoal, ou seja, qual é o regime jurídico dos trabalhadores? São servidores públicos, geralmente são servidores públicos e são estatutários. No âmbito da União, eles são estatutários. Então, no âmbito federal, a gente tem a Lei 8.112. Que a gente vai estudar aqui ainda. A Lei 8.112. Então, é um regime jurídico único. É o Estatuto do Servidor. Geralmente, é o Estatuto do Servidor. Pessoal, vamos voltar aqui, que eu ia começar a falar sobre as espécies de autarquia que nós temos hoje no Brasil. As autarquias que nós temos hoje no Brasil, a gente tem vários tipos, uns 3 ou 4 tipos. A primeira delas é autarquias territoriais. O que acontece com as autarquias territoriais? Elas, é engraçado, elas não existem atualmente, né? São chamados territórios. Antes a gente tinha os chamados territórios no Brasil. Fernando de Noronha, o próprio Acre era território. Só que não existe mais essa figura do território. Agora, não existe, o fato de não existir não significa que não possa vir a existir. Então, autarquias territoriais são uma espécie... O território, no caso, é uma espécie de autarquia, tá? Então, como não existe, a gente não tem muita disciplina jurídica sobre isso. Agora, as autarquias profissionais, elas já começam a ter um grau de importância maior em concurso. Quem são essas autarquias profissionais? São os conselhos de classe. São os conselhos de classe. Conselhos de classe. Então, veja só. CRM, Conselho de Classe Medicina, de Odonto. Então, esses conselhos de classe são autarquias criadas pelo poder público para fiscalizar as profissões. Então, são pessoas jurídicas de direito público, porque são autarquias, cobram a anuidade, e a anuidade são espécies de tributos, já que elas são pessoas de direito público. Então, a natureza da anuidade é tributo, e sofrem o controle pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas vai fiscalizar o uso do dinheiro por esses sujeitos. Essas pessoas, né, pessoas jurídicas, que são as autarquias profissionais. Autarquias profissionais. Então, veja... Sobre autarquias profissionais é isso, é você saber que os conselhos de classe são autarquias criadas para fiscalizar as profissões e são pessoas jurídicas de direito público. Nós temos também uma outra espécie de autarquia, que são autarquias de regime especial. Essa autarquia de regime especial, inicialmente, elas surgem como as universidades públicas. O que a gente chama de autarquia em regime especial? Porque elas têm um pouco de regra diferente. Por exemplo, elas elegem seus reitores, ela tem uma autonomia pedagógica. Então, por isso que a gente chama elas de autarquias de regime especial. O que acontece com essas autarquias de regime especial? Dessa autarquia surgiu uma nova espécie, chamada de agências reguladoras. E essa daqui, para o concurso, é a mais importante. Quem são essas agências reguladoras? Que são espécie de autarquia também. Uma espécie de autarquia de regime especial. Elas surgem, sobretudo, no contexto das privatizações. Na década de 90,
com aquela onda de privatização dos serviços públicos, que existia aquela concepção de que os serviços públicos, se fossem privatizados, seriam melhores do que prestados pela iniciativa pública. Então, nesse contexto de privatização, o poder público brasileiro, o governo federal, sobretudo, ele começou a privatizar os serviços. Então, tinha serviço de energia elétrica, começou a transferir para a iniciativa privada. Tinha serviço de telefonia, começou a transferir para a iniciativa privada. Então, nós temos telefonia, nós temos aviação, nós temos energia elétrica, água. São serviços que começaram a ser privatizados. Só que a privatização desses serviços, por mais que alguns tenham melhorado em alguns aspectos, não resolveu todos os problemas. E aí começaram a surgir os problemas com as empresas privadas. Então, o poder público, mesmo ele transferindo o serviço, é importante que a gente saiba que ele transfere o serviço, mas ele continua sendo responsável, né? Então, ele transferiu o serviço por delegação, e aí ele só transferia a execução, e ele é responsável por manter a ordem da coisa. Para fiscalizar essas empresas privadas, ele criou as agências reguladoras. Então, quem são as agências reguladoras? São as espécies de autarquia criadas para fiscalizar as empresas privadas que prestam serviços públicos. E aí ele criou, por exemplo, a Anatel. Ele criou a ANEEL. É com 2 E, né? A ANEEL, acho que é com 2 E. Ele criou a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então, todas essas agências de alguma coisa, elas são uma espécie de autarquia. São agências reguladoras que fiscalizam empresas privadas prestadoras de serviço público. Tá? Então, o regime jurídico é o regime jurídico de direito público. Afinal, elas são autarquias. Essa espécie de autarquias que eu estou apresentando para vocês, todas aquelas regras que eu já falei se aplicam a elas. Elas são criadas por lei, elas têm os bens públicos, elas têm personalidade jurídica, elas assumem com as suas responsabilidades, né? É importante falar uma coisa para vocês aqui. Eu já falei, mas eu quero ressaltar. As autarquias, elas não são subordinadas ao poder público que as criam. Então, se você tem um órgão totalmente subordinado ao poder público que o criou, a autarquia, ela não é subordinada. A autarquia, ela é independente. Agora, ela também não é totalmente solta, né? O que a autarquia é, a gente costuma dizer que a autarquia, ela é supervisionada. A autarquia, ela é supervisionada pelo ministério que a criou. Ela é supervisionada pelo ministério que a criou. E aí vale a pena você colocar assim, entre parênteses, tutela ministerial. A gente chama isso de tutela ministerial. Então, a autarquia, ela não é subordinada, ela é independente, mas ela é supervisionada pelo ministério que criou. Então, se nós temos uma autarquia UFBA, ela não é subordinada ao MEC, mas ela é supervisionada pelo MEC, né? E essa supervisão a gente chama de tutela ministerial. Então, a agência reguladora, a função a gente já viu, que é fiscalizar as empresas. Como é que se dá a nomeação dos dirigentes das agências reguladoras? A nomeação do dirigente, então, esse momento aqui é o momento diferencial das agências reguladoras. Essas características daqui são características inerentes às agências reguladoras e que as outras autarquias não têm. Os dirigentes autarquias, na modalidade agência reguladora, são dirigentes que são eleitos e são nomeados, são nomeados pelo presidente da República com prévia aprovação do Senado Federal. São dirigentes nomeados, escolhidos e nomeados pelo presidente da República com prévia aprovação do Senado Federal. A gente vê de vez em quando na televisão aquelas sabatinas que vai lá, aquele pessoa no Senado, o Senado sabatina, faz perguntas e tal. Então, e aí aprova. O presidente que diz quem vai estar lá.
O regime de pessoal é um regime jurídico único. Se ele trabalha em uma autarquia, ele tem um regime jurídico único. Ou seja, se é uma autarquia federal, ele é estatutário do Senado Federal, nomeados pelo presidente da República com prévia aprovação do Senado Federal. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes os concursos colocam assim, Congresso Nacional. Mas não é o Congresso, é só o Senado. A aprovação é só o Senado, não é o Congresso. E tem uma situação interessante, que é o chamado período de quarentena. O que é o período de quarentena? É assim, quando acaba o mandato desse dirigente, ele não pode trabalhar nas empresas para as quais ele fiscalizava. Então, se você trabalhava na ANAC, Aviação Civil, o dirigente, ao sair, ele fica por um período de quarentena. Ele não pode sair de lá e trabalhar na TAM, por exemplo. Ele tem que ficar um período de quarentena. Então é um período que ele fica recebendo um dinheiro para não trabalhar em lugar nenhum, relacionado a isso. Geralmente é de 4 meses esse período de quarentena. A autarquia, na modalidade agência reguladora, ela deve realizar a licitação? Deve, pois se ela é uma autarquia, ela deve licitar. Ela usa a modalidade pregão ou consulta. Aliás, essa modalidade consulta, ela é específica dessas agências reguladoras, só que não tem lei especificando ela ainda. Então ela fica assim, geralmente usa pregão. Modalidade pregão, consulta. Então veja que aqui nós temos situações peculiares das agências reguladoras. É a nomeação de dirigentes específica, é esse período de quarentena e a função de fiscalizar as empresas. Pregão, consulta. Isso é a modalidade prevista na lei para ser específico. Só que a consulta não tem lei ainda específica. Então ela usa realmente pregão. Ou então ela usa as outras modalidades da lei de licitação. Não é proibido, não. A minha preocupação é vocês confundirem a agência reguladora com a agência executiva. São coisas totalmente diferentes. A agência reguladora, ela é uma espécie de autarquia. A agência reguladora é uma espécie de autarquia. Beleza. O que é uma agência executiva? Se lembra daquele contrato de gestão que eu falei para vocês mais cedo? Aquele contrato que o poder público investe dinheiro e aí aquele órgão ou aquela pessoa jurídica se compromete a melhorar o seu trabalho, a melhorar o seu desempenho, etc. Quando o poder público celebra esse contrato de gestão, surge a figura da agência executiva. Aquela pessoa que recebeu dinheiro do poder público recebe um status temporário chamado de agência executiva. Então, quando o poder público celebra o contrato de gestão com ou alguma autarquia, ou algum órgão, ou alguma entidade qualquer, aquela pessoa que celebrou o contrato de gestão com o poder público, ela vira uma agência executiva, o que não tem nada a ver com a agência reguladora. Apesar da semelhança de chamar agência. Então, aqui tem os requisitos do contrato de gestão. Por exemplo, para virar uma agência executiva, tem que ter celebrado o contrato de gestão com o respectivo ministério supervisor e ter plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional voltado para a melhoria da qualidade da gestão, para a redução de custos já concluído ou em andamento. Então, ele tem que mostrar esse plano estratégico de recuperação. E aí, quando o poder público percebe que ele se recuperou e não precisa mais de ajuda, até por decreto mesmo, ele pode desqualificar essa pessoa jurídica. Ele desqualifica, no caso, a agência executiva. Desqualificar é acabar o contrato. Ele baixa um decreto, acaba o contrato, tranquilo. Então, a agência executiva tem a ver com o contrato de gestão. Não tem nada a ver com a agência reguladora, que é uma espécie de autarquia. É o quê? Não tem. Pode ser renovado de ano em ano. Não tem essa. Às vezes pode fazer por mais anos, por mais tempo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. A gente fala sobre fundações e faz as questões.
Eu falei para vocês o quê? Que a fundação é a mesma regra que vale para a autarquia. Aliás, tem autores que dizem até que fundação é uma espécie de autarquia, chama autarquias fundacionais. Então, o que é a fundação? Olha, a fundação ela é criada por lei, igual à autarquia, ela é criada por lei. A fundação, o conceito dela, ela é uma reserva de um patrimônio para uma finalidade específica. Reserva de um patrimônio para uma finalidade específica. Isso é uma fundação. A fundação é reserva de patrimônio que o poder público faz para, por exemplo, prestar serviço de utilidade pública, serviço de abrigar crianças, serviço de... Geralmente tem algumas fundações, tem fundações públicas e fundações privadas. Se você quiser fazer uma fundação, você pode reservar um patrimônio seu, destinar aquilo para cuidar de criança carente. Muitos artistas fazem isso, né? Xuxa tem a fundação, Xuxa Meneghel, quem mais? Ayrton Senna também, a irmã dele administra uma fundação também. Quem mais? Tem várias fundações assim. Roberto Marinho, é o quê? Não, fundação é diferente de ONG. São coisas diferentes. ONG e fundação é diferente. É totalmente diferente. Fundação é quando uma pessoa ela reserva um patrimônio seu para poder prestar um determinado serviço. ONG é terceiro setor. ONG a gente vai ver é não governamental, a gente chama de terceiro setor. Tá? Então, o poder público também pode fazer fundação. Ele tem um prédio lá que ele quer utilizar aquele prédio para dar reforço de educação às crianças do bairro. Ele baixa uma lei, ele é criada por lei, diz a partir de agora, esse prédio ele será utilizado para ser a fundação, sei lá, bota o nome de alguém aí, para abrigar essas crianças e dar reforço escolar. Naquele momento ele criou uma fundação. E todas as regras que servem para autarquias vão valer aqui. Os bens são públicos, tem que realizar licitação, os atos são administrativos, os contratos são administrativos, a fundação não vai pagar imposto, a fundação ela tem responsabilidade. Então tudo que vale para a autarquia está valendo para a fundação. Qual é o lance polêmico da fundação aqui? Então a gente viu, né? Existe fundação pública, que é o poder público que faz, e existe a fundação privada, que é o particular que reserva o seu patrimônio. Qual é o lance da fundação? A polêmica. A polêmica é o seguinte: a lei diz assim: a fundação, o poder público pode criar duas espécies de fundação. Ele pode criar a fundação de direito público. Ele pode criar a fundação de direito público e ele pode criar a fundação de direito privado. Então, existem fundações criadas pelo poder público que ela dá o regramento de direito privado. O problema é que a gente não tem um regramento específico para essa de direito privado. O problema todo é esse. Então, sempre quando o concurso fala de fundações, a gente parte do pressuposto de que é fundação pública. Tá? Eu vou falar ao finalzinho lá as pouquinhas regras que a gente tem sobre a fundação de direito privado. Talvez na próxima aula. Mas, para agora, a gente entende fundação como fundação, pessoa jurídica de direito público, criada por lei. Então, a fundação ela não pode ter fim lucrativo. Fundação não pode ter fins lucrativos. E as finalidades específicas da fundação são serviços de utilidade pública, são serviços sociais, educação, cultura, lazer, saúde. E as fundações também sofrem a supervisão ministerial. Lembra, a autarquia não é subordinada, então fundação também não vai ser. Ela sofre a supervisão ministerial, ela pode sofrer supervisão judicial também, na justiça, e ela sofre supervisão também do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, aliás, ele vai agir sempre onde tem dinheiro público. Se tem dinheiro público no meio, o Tribunal de Contas tem a força de fiscalizar.
Vamos para o final aí para fazer as questões. A gente tem que slide, está no 27, né? Então, a gente fez até a 4. Vamos ver. A quinta diz assim: a administração federal indireta compreende a. Fundações públicas, autarquias e ministérios. Não está incompleta. E ministérios também eles são órgãos, não são administração indireta, tá? Ministério é órgão. Letra B, ministério também, já que já está errada, pois ele é um órgão. Organizações não governamentais também está errada, terceiro setor. E empresas públicas. Empresa pública é o único certo aqui, mas está incompleta. C. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Essa é a nossa resposta. Letra C. Letra D. Fundações públicas, organizações não governamentais. Já está errado aqui. As ONGs. Sociedade de economia mista e autarquias. Está incompleta. E tem as ONGs que são erradas. Que é errado. Empresas públicas, sociedade de economia mista, ministérios e ONGs também não são a administração indireta. É um terceiro setor, a gente vai ver. E ministério é órgão. Tá? 6. A subordinação hierárquica entre a autarquia e a administração direta. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque não existe subordinação hierárquica em relação à autarquia. Subordinação hierárquica existe para quem? Para o órgão. Mas em relação às autarquias, o que existe é a chamada tutela ministerial ou supervisão ministerial, né? A supervisão, tá? Não é subordinação. Nosso sistema legislativo expressamente exclui a possibilidade de criação de autarquias municipais. Falso, não tem essa proibição não. Pode ter autarquia municipal sim. Não tem essa proibição não. Existem autarquias municipais, estaduais, federais, mas não tem lei nenhuma que proíba a criação de... Quando ele expressamente exclui, está dizendo assim, tem uma lei clara que diz que não pode autarquia municipal, mas não tem essa lei. Pode ser criada sim, autarquia municipal. Não se pode dizer que as autarquias tenham capacidade de auto-administração, tendo em vista a tutela que sobre ela exerce a administração direta. Falso, porque realmente, tudo bem, existe tutela que a administração direta exerce, mas isso não impede nada o poder de auto-administração dela, tá? Então ela tem sim, ela tem independência quanto mais a administração. Nove. Quanto às autarquias no modelo da organização administrativa brasileira, é incorreto afirmar que A. Possuem personalidade jurídica. É verdade isso aqui, né? Ele possui personalidade jurídica, então não é a incorreta, que a gente quer incorreta. São subordinadas hierarquicamente ao seu órgão supervisor. Essa é a falsa. Então essa é a nossa resposta, porque a autarquia não é subordinada, né? Então isso se repete de várias formas, essa pergunta aí da subordinação. Realmente elas são criadas por lei, realmente elas compõem a administração pública indireta e realmente elas podem ser federais, estaduais, distritais ou municipais, tá? Então as outras todas são verdadeiras, mas a letra B não. Se eu não me engano, a outra questão fala aí de empresa pública, né? A gente não viu ainda. Confira para mim aí, não é isso? Então a gente tem que voltar lá. Vamos lá, que a gente faz uma introduçãozinha sobre as empresas estatais. Olha só, as empresas estatais. Quem são essas empresas chamadas de estatais? São as empresas públicas e sociedade de economia mista.
Essas duas aqui são chamadas de empresas estatais. E qual é o contexto de criação? Como é que o Estado ele tem a prerrogativa de poder criar uma empresa estatal, por exemplo, como a Petrobras, para explorar petróleo? Ou então ele cria empresas como o Banco do Brasil para prestar serviço bancário. De onde é que vem essa competência do Estado? Olha, a ideia é o seguinte: o Estado, originalmente, ele não é criado para atuar com atividades econômicas. O Estado ele é criado para prestar serviço público. Só que por questões de relevância nacional, interesse coletivo, o Estado ele pode criar essas empresas chamadas de empresas estatais. Então são empresas que vão atuar na iniciativa privada. As empresas estatais elas atuam na iniciativa privada e elas são criadas justamente nesse contexto. O Estado percebe que existe uma necessidade de prestação daquele serviço, seja da exploração da atividade econômica ou algum serviço público, e ele vai lá e cria essas empresas estatais, como Caixa, Banco do Brasil, Petrobras. Todas essas são, de forma geral, chamadas de empresas estatais. A gente vai ver qual é a classificação delas aí. A primeira diferença de uma empresa estatal para uma autarquias ou fundações, se lembra que eu falei assim: autarquias e fundações são pessoas jurídicas de direito público. Sociedade de economia mista, empresa pública, são pessoas jurídicas de direito privado. Por que elas têm natureza jurídica de direito privado? Porque elas atuam no mercado, elas atuam na iniciativa privada. Então é por isso que elas têm que ter personalidade jurídica de direito privado. Porque se elas fossem regidas pelo direito público, imagina o Banco do Brasil sem pagar um imposto. Então, as tarifas do Banco do Brasil seriam muito menores em relação aos outros bancos. Eles estariam em total vantagem, porque ele não pagaria IPTU, não pagaria IPVA, não pagaria nada. Então, teria muito menos despesa. É por isso que elas recebem, essas empresas aqui, elas recebem a personalidade jurídica de direito privado. Então, quando eu digo que elas têm personalidade jurídica de direito privado, eu estou falando que o conjunto de normas que vai se aplicar a elas é do direito privado. Elas não vão ser regidas pelo direito público. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui que elas vão ter algumas hipóteses, situações nas quais elas serão regidas pelo direito público. Então, na verdade, é um regime mais híbrido mesmo. Horas elas são regidas pelo direito privado, horas são regidas pelo direito público. Tá? Vamos apresentar isso aqui para vocês. A primeira diferença é a questão de como se criar uma empresa estatal. Uma autarquia, eu falei para você, promulgou a lei, já foi. A lei foi aceita, está criada a autarquia. Mas como é que a gente cria uma empresa na prática, né? Um particular para criar uma empresa? Não é por lei. A gente tem que ir no cartório, tem que registrar a empresa, tem que fazer um estatuto social. Então, as empresas estatais, elas também serão criadas dessa forma. Então, as empresas estatais, elas não são criadas por lei, elas são autorizadas por lei. É por isso que eu mandei você grifar o criadas lá na parte de autarquia, e aqui na parte das empresas estatais eu quero que você grife autorização legal. Porque o poder público ele tem que fazer a lei, porque a gente viu que o princípio da legalidade é o que comanda, mas ele faz a lei dizendo: a partir de agora eu autorizo a criação de uma empresa pública, por exemplo. Só que nesse momento, quando a lei é aprovada, a empresa ainda não foi criada. Ele tem que ir no cartório registrar essa empresa. A partir desse momento que ele registra, aí sim a empresa foi criada. Tá? Então é a autorização legal. Pode ser uma sociedade tanto civil quanto empresarial. Pode ser qualquer uma das duas. Ele pode criar uma sociedade civil ou empresarial. Que são modalidades, são tipos societários. Então vamos ver primeiro o que é uma empresa pública. Uma empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, como a gente já viu, que elas têm essa personalidade jurídica. Ela tem o capital exclusivamente público. Então, quando eu falo em empresa pública, pensa no Correio, por exemplo. Correios e a Caixa Econômica. Caixa Econômica Federal.
Caixa Econômica Federal. Ambas são empresas públicas. Porque elas têm um capital exclusivamente público. Não tem capital da iniciativa privada aqui, não. Você não pode comprar ações, não. Mesmo ela sendo pessoa jurídica de direito privado, ela tem um capital exclusivamente público. Mesmo ela se chamando empresa pública, ela tem a personalidade jurídica de direito privado. Olha que interessante, que gosta de confundir concurso. Às vezes o concurso coloca, né, que a empresa pública ela é pessoa jurídica de direito público, mas não. Né? Mesmo chamando empresa pública, ela tem a personalidade jurídica de direito privado. A personalidade jurídica tem a ver com o fato de como ela vai ser responsabilizada. Então, se a empresa está no mercado, ela tem que ter a personalidade jurídica de direito privado. Agora, o capital vem todo do poder público. Finalidade, ela pode ser criada para duas finalidades: ou exploração de atividade econômica, ou exploração de atividade econômica, ou a própria prestação de serviço público. Própria prestação de serviço público. As duas coisas elas podem ser criadas, ou para prestar serviço público ou para explorar atividade econômica. E ela pode ser criada sob qualquer modalidade empresarial. Então pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade anônima, pode ser qualquer tipo empresarial. É o poder público que decide ao criar. Então, empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, capital exclusivamente público, finalidade, tanto atividade econômica quanto exploração de serviço público, e assume qualquer modalidade empresarial. A diferença dela para uma sociedade de economia mista é que o capital da sociedade de economia mista, o próprio nome já diz, economia mista. Então é um capital misto, é um capital público mais um capital privado. Então, exemplo da sociedade de economia mista, a gente tem Petrobras e Banco do Brasil. Petrobras e Banco do Brasil. Então, por que elas são sociedade de economia mista? Porque nós temos dinheiro da iniciativa pública e da iniciativa privada. Então, capital misto, público mais privado. Agora, a exigência que se tem aqui é que a maioria do capital votante tem que ser do poder público. Tá? A maioria do capital votante tem que ser do poder público. É o poder público que tem que comandar. Então, é pessoa jurídica de direito privado, assim como a empresa pública. Só que o capital dela aqui vai ser misto. Quando eu digo que o capital é misto, privado, por exemplo, você pode comprar ações da Petrobras no mercado. Você pode comprar ações do Banco do Brasil no mercado. Então, é por isso que o capital privado. Você pode ser dono de uma partezinha. Então, na empresa pública, não. Você não compra ações da Caixa, nem do Correio. Finalidade. A finalidade pode ser tanto para prestar atividade econômica, quanto prestar serviço público também. Quanto prestação do serviço público. As duas coisas. Agora, na modalidade empresarial, ela só pode ser sociedade anônima. Na modalidade empresarial, só pode ser sociedade anônima. SA. Ela só pode ser sociedade anônima. É a única modalidade. Isso tem uma razão. É porque só a sociedade anônima que vende suas ações. As outras modalidades de empresa não vendem ações. Só a SA. Então, por isso que a sociedade de economia mista só pode ser SA. Então, quais são as duas diferenças entre uma empresa pública e o resto tudo igual? Uma diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista, primeiro é o capital. Acho que eu tenho isso aqui no slide, peraí. Tá. É a forma societária e o capital. Porque a forma societária da empresa pública, qualquer uma.
Forma societária da empresa pública? Qualquer uma. Na sociedade de economia mista, só pode ser o quê? Sociedade anônima. O capital social da empresa pública é exclusivamente público. Exclusivamente público. Já na sociedade de economia mista, o capital é público, mais privado. São os dois. Então, essas são as principais diferenças entre ambas aí. A colega perguntou assim, nessa empresa pública de direito privado, não foi isso? Que se tiver que responder é a própria empresa mesmo, né? Porque ela tem personalidade jurídica, né? E como ela tem personalidade jurídica de direito privado, a gente vai ver que aqui a gente vai poder penhorar os bens dela. Aqui a gente pode onerar os bens, porque não são bens públicos, ao contrário da autarquia, que é o bem público. Tá? Mas a gente vê na próxima aula, ok? Por hoje é só. E aí a gente se encontra e finaliza esse assunto na próxima aula e faz as demais questões, ok? Um abraço, até mais.